assuntos de política, economia e cotidiano. F5, fatos e versões no meio do dia. Rui Dantas e Fábio Bernardo, conteúdo e opinião para todos os lados. Hoje é terça-feira, o dia é 4 de julho, independência dos Estados Unidos da América, o ano é 2023. O programa F5 está no ar e a partir de agora você confere aqui os destaques do dia. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. E tome confusão! Senadora Daniela Ribeiro decide ir à justiça contra o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, por violência política de gênero. E continua também a polêmica em Cabedelo. O governador João Azevedo falou hoje pela manhã sobre as eleições na cidade portuária e disse que no próximo ano, se não puder conciliar, partido vai para disputa de todo jeito e vai muito forte. Já o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, que esteve ao lado do governador nesta manhã, defende unidade entre grupos de Cabedelo e entendimento com o PSB. E um vereador denuncia ex-prefeito no sertão da Paraíba por extorsão e acordo de adesão a prefeito por 300.040 empregos. Operação contra a facção criminosa na Paraíba prende advogados e chefes de grupos responsáveis pelos ataques no Rio Grande do Norte, ataques que aconteceram no mês de março. E pesquisa do Procon João Pessoa registra a média de R$ 5,40 no preço da gasolina aqui nos postos da capital paraibana. Tem posto lucrando e muito de forma exorbitante e desrespeitando o governo Lula. Supremo Tribunal Federal dá prazos de 60 dias para empresas privadas pagarem o piso salarial da enfermagem. E o Ministério da Educação divulga resultado da primeira chamada do ProUni com quase 300 mil bolsas de estudo. Ministro da Justiça Flávio Dino sugere que pastor André Valadão responderá na Justiça por incitação à morte. E na entrevista F5 de hoje vamos receber o secretário executivo do Turismo do Estado da Paraíba, Delano Tavares.
Com ele vamos falar sobre o sucesso do Salão de Artesanato, a Rota Cultural Caminhos do Frio e a expectativa para o verão paraibano. E na cidade de Lucena, o prefeito Léo Bandeira passa o facão, passa o trator e demite mais de 700 servidores. Ficaram apenas pouquíssimos e o último que sair, que apague a luz. Após apelo dramático de Petrônio Torres, governo do estado decide autorizar venda de cerveja nos estádios de futebol comandados pelo estado aqui na Paraíba. E já começa sábado com Belo e Brusques. E não sai de casa sem saber. E inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil FIES começam hoje e se estendem até a próxima sexta-feira. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. O F5 é um programa que traz um debate transformador. Para que você ouvinte forme sua própria opinião. A apresentação é de Rui Dantas, Fábio Bernardo e Petrônio Torres. A reportagem é de Fábio Augusto. Produção Juliana Carneiro. E edição de Cosme Lira. Sonoplastia e edição de imagens do DJ Luciano Coxinha. E você acompanha o programa pela rede F5 de comunicação. Na Grande João Pessoa, pelo 89.3 Rádio Pop FM. Na cidade de Soledade e região, pela Rádio Caruá FM 90.1. Em Olivedos, pela Olivedos FM 87.9. E agora em São Vicente do Seridó, pela São Vicente FM a 104.9. No Sertão, pelas rádios Opção em Pombal 104 FM e Angelina, na cidade de Souza 102.3 FM. Você confere ainda pelas rádios Alternativa, Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa. E você também acompanha a F5 pelas redes sociais. No Facebook, no YouTube, Instagram e no Twitter. É só procurar F5 Online. Porque aqui nós acreditamos na força do diálogo, do respeito e, acima de tudo, no debate comprometido com a responsabilidade social. Rádio Pop FM, conectando você ao que acontece. Agora tá todo mundo na Pop. Rui Dantas, Petrônio Torres, Fábio Augusto, Fábio Bernardo. 12:09. Oi, meu amor, como é que tu tá? Tá tudo bem? Eita, Fabinho, também tu demora demais, gota serena pra tu vir. Demoro por causa do frio e da chuva, coxa. Eita cidade pra chover, eita cidade pra fazer frio. Tô me sentindo em Bananeiras, viu, Eric? Eita, como faz frio em João Pessoa, rapaz. Não para não, meu amigo. A roupa tudo fria, um bocado mofando dentro do guarda-roupa. Tá complicado. Eita, São Pedro, abriu as torneiras de vez, meu amigo. Eu até pensei que hoje iria, depois de começar o dia chovendo, aqui em João Pessoa, aparecer um solzinho de ponta. Agora vai. Mas o que? Voltou a chover. É frio, é chuva. É o povo sem poder lavar a roupa quando não tem sol pra a roupa enxugar. É confusão. Mas é bom que tá chovendo, né, rapaz? Pelo menos os nossos reservatórios, não só em João Pessoa, em várias partes da Paraíba estão acumulando água para garantir o abastecimento para muita gente. São 12h10 na Paraíba. Que bom saber que você já está do outro lado do rádio, nos acompanhando em todos os recantos da Paraíba, de Cabedelo a Cachoeira dos Índios. Você que nos acompanha na Grande João Pessoa pelo 89.3, você que nos acompanha também aqui na capital pelas nossas parceiras Rádio Alternativa Nativa, Difusora Magia e Rede Alternativa, no Curimataú da Paraíba, Seridó, através da Caro FM em Soledade,
da Olivedos FM, também da São Vicente FM em São Vicente do Seridó e também no Sertão da Paraíba através das rádios Opção e Angelim, Opção em Pombal e Angelim na cidade de Souza e em todos os recantos desse país e desse mundo, homem. A internet chega cada vez mais longe e muita gente nos acompanha fora dos limites do nosso estado. Muita coisa pra gente debater no F5. Coisa boa, confusão, moído. O programa tá bom e promete. Luciano Coxinha, o Pepa pelou. O ex-presidente do Botafogo, doutor Alexandre, entrou, encampou a ideia e o secretário de Esportes da Paraíba, o deputado Lindolfo Pires, acabou aceitando os argumentos e decidiu seguir o que determina a Lei 11.644 de 2020, que foi aprovada em 2021 pela Assembleia, e decidiu liberar o comércio de bebida alcoólica dentro dos estádios e arenas do estado da Paraíba. Pepa Torres, você que encampou esse movimento, já mandando um abraço pro nosso querido Rogério Santos, lá da cidade de São Vicente. Abraço, meu querido. Ele tá dizendo, inclusive, acabei de terminar o programa aqui na Caro FM, já estou ouvindo o F5. Abraço, meu querido Rogério Santos, jornalista, o homem que comanda as manhãs lá em Soledade, na Caro FM. É o que, Coxinha? Você Fui beber pra te esquecer, bebi até cair. Epa, a cerveja tá liberada no Almedão, no Amigão e no Pepetão. Acerta a Sejão, Pepa Torres. Antes tarde do que nunca, né? Antes tarde do que nunca. Minha nossa, como demora. Como demorou. É. Gente, faz tanto tempo que eu nem me lembro mais, como diria... Beba com moderação. Como diria Kátia, né? Aí, ó, por exemplo, sábado o jogo do Botafogo e Brusques. Não é nenhuma novidade os cofres dos clubes da Paraíba estarem combalidos, né? Não é nenhuma surpresa. Sim. E uma ajuda financeira de uma cervejaria, amigo, cairia como a luva, né? Cairá como a luva. Então, o jogo do Botafogo, que era 7 da noite, vai ser 4 da tarde no sábado. O jogo tá perfeito, viu? Ah. Se o tempo contribuir, meu amigo, Pois é jogo para dar mais de 10 mil pessoas. São Pedro dá uma forcinha, né? Agora vamos ver se o Botafogo começa a agir em tempo hábil, né? Até porque lá tem o Botafogo tem um parceiro forte que é o Bessa Grill. Tá tudo armado. O doutor Alexandre, ex-presidente do Botafogo, dizia semana passada que se na semana passada, quando do jogo contra o Paysandu, foi isso mesmo? Foi. Se a Secretaria de Esporte da Paraíba tivesse autorizado, já naquele jogo o Botafogo tinha condições de comercializar a cervejinha, a bebida alcoólica no Almedão. Então acredite, se na semana passada tinha condição, imagina agora. O jogo ainda vai acontecer sábado, hoje é terça-feira, a autorização da CG aconteceu hoje. Vai dar tranquilamente pro Botafogo. Se pedir hoje, é deferido hoje. Tá resolvido. Tá resolvido. Agora, lembrando que é só cerveja. Não tem história de cachaça, não tem história de uísque, né? Não tem história de gin, de vodka, de rum. Eu tô lendo É aqui. só cerveja. Eu tô lendo aqui no blog do nosso colega Maurílio Júnior, fala em bebidas alcoólicas. Não. Pode esquecer. Você tem um telefone do doutor Alexandre aí? Não. Eu falei com alguém importante da Secretaria de Esporte. Hoje? Cadê? Vamos botar o secretário aqui no ar? Vamos tentar. Stefano Vanderlei, vamos colocar o secretário Lindolfo Pires. Tenta aí, Fabinho. Contato com o Stefano pra gente tirar essa dúvida. Se vai valer só a serva. É só a serva. Suco verde, já sabe qual Já. é suco verde, já sabe qual é? Vai ter suco verde, suco amarelo, não sei. Vai ter todo tipo de suco. Agora só pode suco. Só pode suco. É. Não, mas tá bom. A gente tá falando de cerveja, viu, gente? Tá bom já. Porque a gente sabe que tem muito caba desenrolado que vai pro estádio, que gosta de tomar um whiskinho, gosta de tomar uma vodka e coloca na garrafa de água mineral e leva.
Estamos mentindo? Tá não. Quantos a gente conhece? Ah, muitos. Quantos a gente conhece? Muitos. Né? Agora a cervejinha gelada vai estar lá dentro do estádio. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não toma. E outra coisa, e não Fábio, tem problema Fábio, nenhum, são 2 horas de E jogo. outra coisa. Dá pra ninguém se embebedar. E outra coisa, a cerveja chama o quê? Chama o espetinho. Espetinho. Chama o cachorro quente. Movimento o comércio. Exato, meu amigo. E assim, imagine quantas cervejarias não vão querer estar lá no Almeidão. Verdade. Não é? Não sei, Pepa, como é aliás- que vai ser a logística do Botafogo, né? Aliás, eu acho que o governo do estado já deveria caminhar, né, para meio que privatizar ou fazer uma parceria aí com cervejarias. É normal ver, por exemplo, o Pacaembu, que é um estádio municipal que está belíssimo, né, por sinal, foi reformado completamente. Aquele tobogã sumiu e agora é um camarote gigantesco. O nome do Pacaembu mudou, virou Arena Pacaembu Brahma, por exemplo. É normal isso hoje no mundo moderno, né? E a gente fica nessa, sabe, coisa atrasada, coisa de que não avança, ou tem medo de avançar, ou tem medo de críticas. Porque, meu irmão, quem tiver medo de crítica não sai nem de casa. Fica embaixo da cama, fica nem em cima da cama, fica embaixo, né? Porque tem que ser ousado mesmo, sabe? Tem que procurar uma cervejaria. O próprio Botafogo, eu sendo o Botafogo, procuraria a Segel para ir além, né? Já que o Botafogo, o seu domínio, o seu campo, a sua casa é o Almeidão, né? Sugerir a Segel, né? Se for o caso, manda um projeto de lei. Aí não é um caso, o Botafogo não pode mandar um projeto de lei porque não é um ente público, né? Mas sugeriria a Segel para isso, para fazer isso. E trazer benefícios para o estádio, para os próprios clubes que são mandatários do Almeidão, no caso Botafogo, Alto Esporte e CSP, quando tem um paraibano. É por aí, sabe, Fábio, que a coisa tem que acontecer. Ó, escutando o programa, Giovanni Carlo, que é o administrador do estádio Almeidão. Fábio Augusto já está me dizendo aqui que tentou o contato com o secretário Lindolfo. Lindolfo está em Brasília, falou com a assessoria dele. Embarcou agora para Brasília, agora, né? era 11h50 também. Mas Giovanni Carlo, que é o administrador do estádio Almeidão, está confirmando a tese do Pepe e está dizendo aqui, só cerveja, Fabão. Só cerveja podendo ser comercializada nos jogos do estádio Almeidão e também assim no Amigão, creio eu também que no Perpetão. Abraçar o nosso querido Tibio e Mazinho, Pepa, lá no restaurante do Clube Cabo Branco, onde toda quinta-feira tem aquele cozido. Eita, rapaz, eu vou viajar. Hoje tem grande capoeira. Senão ia dizer, vamos comer cozido ó, lá no Cabo Branco, quinta-feira. Alô, Tibio, alô, Mazinho, aquele abraço. Abraço também pro meu querido Tonico, lá no Valentina Figueiredo, professor Chico, grande professor de handebol, um abraço pra você, Chico. Enfim, cerveja liberada. Ô Fábio, Augusto. Chegou uma fala do secretário Lindolfo Pires falando sobre isso aqui. Vamos ouvir? Vamos ouvir? Inclusive tem até um vídeo, né? Sua fala não é o vídeo, mas vamos passar aqui. Vamos ouvir? Eu vou mandar o vídeo aqui pra Coxinha, então. Manda o vídeo. Vou mandar pra Coxinha aqui. Fala aí, Pepa, deixa eu Porque quem não está, quem está nos acompanhando pelo YouTube vai acompanhar a entrevista em vídeo. Vamos caminhar pra Coxinha aqui. Petrônio. Solta aí. Mas decisão acertada, né? Claro, Deixa a Coxinha baixar lá. que sim, Decisão acertadíssima claro que sim. há muito tempo, né? E veio, inclusive, tarde, Fábio Augusto, porque não é de hoje que a gente briga, não é de hoje que a gente reclama, porque em todos os estádios do Brasil se vende cerveja, cara, menos João Pessoa, menos o Almeidão, porque Campina Grande vendia já no Amigão, sabe? Vamos de forma Lindolfo? escancarada, vendia no Perpetão, abertamente, vendia no Marizão, que é municipal, mas vendia. Enfim, só João Pessoa, que era o patinho feio, o Almeidão, que era o patinho feio da história. Vamos ouvir o secretário de Esportes e Juventude da Paraíba, o deputado Lindolfo Pires. Está liberada a venda de cerveja nos estádios da Paraíba. Solta, Coxa. É verdade. Estivemos hoje em reunião com a presidente da federação, Michele Ramalho, juntamente com os presidentes dos clubes que disputam tanto a Série D como a Série C do campeonato nacional, e ficou decidido aqui de que a Segel, a partir de hoje, está regulamentando a lei já existente no estado da Paraíba desde o ano de 2020. Então, cabia somente à Segel a regulamentação. E para isso, o departamento jurídico da nossa secretaria está fazendo essa regulamentação e vai passar para os clubes de futebol a quem caberá gerir
todo esse arcabouço em relação ao cumprimento da lei já existente hoje na Assembleia, já existente, que foi sancionada e já está promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. Importante que foi recomendado a não venda de bebidas pelos ambulantes, né? Isso, ficou decidido de que as bebidas serão autorizadas apenas nos bares credenciados pelos clubes de futebol. Não teremos a bebida ambulante, né, para evitar possíveis transtornos. Então já foi pensado também nessa direção. Muito bem, eu acho que é acertado, é lei, gente. Ninguém está inventando a roda. É uma lei de 2020, de autoria do então deputado Edmilson Soares, aprovada em 2021 pela Assembleia Legislativa da Paraíba. Havia um entendimento contrário por parte da Procuradoria-Geral do Estado, porque a lei dizia que o Estado, o governo do Estado, seria o responsável pela administração dessa venda de bebida, inclusive nos estádios privados. Aqui nós temos, por exemplo, o Presidente Vargas, em Campina Grande, o estádio de Marizão, em Souza, é da Prefeitura. Então, a graça é da Prefeitura. A graça é da Prefeitura, o governo do Estado. Como é que a gente vai administrar a venda de bebidas em estádios privados e em estádios municipais? E pelo que o secretário Lindolfo Pires disse, foi feito um acordo com a Federação Paraibana de Futebol e com os clubes e chegaram a um consenso. Jogos no Almedão, jogo do Botafogo. Responsável pela venda de bebidas será o Botafogo. Em Campina Grande, no estádio Amigão, responsável o Campinense. Estádio Marizão, em Souza, responsável o Souza. Estádio Zé Cavalcante, em Patos, que também é um estádio municipal, responsável o Nacional. Estou citando esses 4 clubes, Petrônio e Fábio Augusto, porque são os que estão atividades atualmente no futebol da Paraíba. Falando em futebol, ontem o Campinense, rapaz, perdeu para o Souza em pleno Amigão, 2-1. Por que você não fala que o Souza venceu o Campinense? Não, porque o Campinense jogou em casa, entendeu? E quem é mais time, Fábio, é o Campinense. Mas o Souza tá bem melhor. Tá melhor, tanto é que assumiu a vice-liderança. Aliás, né, o Nacional é o líder. É o líder. E o Souza é o vice-líder do grupo desses clubes. Não, Santa Cruz tá aí. Não, Santa Cruz é o terceiro. É o terceiro. Ontem o Souza, com a vitória diante do Campinense, assumiu a vice-liderança no grupo. Situação do Campinense complicadíssima e, infelizmente, a situação de Souza e Nacional bem na Série D do Campeonato Brasileiro. Aliás, os 2 clubes que são patrocinados pela Cagepa, através de um projeto que, infelizmente, para o Campinense, não pôde entrar, porque o Campinense não tem certidões que possam Pois é, para o Campinense tem que se organizar nesse sentido, né? É um clube grande, sabe? É um clube gigante, são um dos 3 gigantes do futebol paraibano, mas assim, tá desorganizado. Tem que se organizar financeiramente, conseguir certidões negativas. Perdeu aí uma ajuda bacana da Cagepa, né? O governo do estado querendo ajudar o futebol paraibano para não fazer feio, ou melhor, para fazer bonito nas competições nacionais, querendo ajudar, mas aí, amigo, tem que estar bonitinho, tem que estar limpo, né? Não pode estar sujo, não pode estar negativado, aí devendo a Receita Federal, devendo, enfim, algumas empresas que você tem o nome negativado, e aí o governo fica impossibilitado de poder ajudar. E curiosamente, Petrônio, Fábio Augusto, ouvintes, espectadores do F5, dos 4 clubes da Paraíba que estão disputando a competição nacional, Botafogo Série C, Campinense, Souza e Nacional a Série C, os 3 que são patrocinados pela Cagepa, Botafogo, Nacional e Souza, estão bem nas competições que disputam. O Botafogo segue no G8, apesar da vitória do Náutico ontem. O Botafogo segue no G8, caiu para a 6ª colocação. Mas tá pouquinho só? Não, é assim, ele tem a mesma pontuação do 4º colocado. Do 4º ou do terceiro? Do 4º. Enfim, todos com 18 pontos. A diferença é tudo pouquinho, né? A diferença é saldo de gols. E Nacional e Souza, rapaz, líder e vice-líder estão muito bem na competição. Na Série B do Campeonato Brasileiro. Gente, saindo do futebol, 12 horas e 25 minutos. Que confusão é essa em Campina Grande envolvendo a senadora Daniela Ribeiro e o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. Senadora Daniela Ribeiro, inclusive, anunciando que vai acionar judicialmente o prefeito Bruno Cunha Lima
por violência política de gênero. Quer contextualizar, Fábio Augusto, para os ouvintes, espectadores do F5? Tudo começou no Parque do Povo. Governador João Azevedo, convidado para o camarote da senadora Daniela Ribeiro, lá estava quando o prefeito Bruno Cunha Lima resolveu ir até lá cumprimentar o governador João Azevedo. E de lá para cá foram farpas para um lado, farpas para o outro, até que o prefeito Bruno Cunha Lima jogou pesado e, numa entrevista coletiva que concedeu em Campina Grande, disse que a senadora Daniela Ribeiro estaria com problemas. É isso mesmo, Fábio Augusto? Sim, Fábio, é isso mesmo. Felizmente ocorreu essa troca de farpas aí, envolvendo a senadora e o prefeito de Campina Grande. Você bem trouxe o início de quando começou essas trocas de farpas aí, mais precisamente após Daniela fazer críticas à gestão de Bruno Cunha Lima em Campina Grande. A senadora disse que a gestão do prefeito estava um caos, que em termos de popularidade o prefeito não poderia nem andar nas ruas, e aí o prefeito se doeu, certo? Tomou para si. Chamou de mentiroso, preguiçoso. Botou quente a senadora. Botou quente. E do outro lado também veio quente, né? Bruno aproveitou a oportunidade, no qual o Fábio bem trouxe aí a informação, disse que Daniela estaria com problemas. Ela ainda foi rebater o prefeito e o prefeito voltou a dizer novamente. Realmente ela tem problemas, né? Ou seja, infelizmente aconteceu essa troca de farpas aí. Isso mostra, Petrônio. Isso aqui, por mais que quando eu falo da gestão, não contra o Bruno Cunha Lima, mas a gestão de Bruno Cunha Lima aqui, você diz não, que eu pego no pé do prefeito, não. Quem está dizendo isso, quem trouxe a informação, foi uma senadora de Campina Grande, uma senadora que vive lá, que trabalha pela cidade, que acompanha, que vive lá no dia a dia e diz que a gestão de Bruno não está bem. Não está bem e o prefeito não aceita críticas. Você viu, a gente trouxe aqui ontem a informação de que Bruno tentou emplacar um aliado de Romero. E Romero, o próprio aliado, disse, opa, não estou querendo não estou querendo participar. Ou seja, a gestão de Bruno não vai bem. Bruno tem que dar uma mudança, mudar de chave de uma hora para outra aí, para tentar fazer alguma coisa, resgatar a popularidade dele. Porque da forma como vai, amigo, com até o próprio governador João Azevedo dando declarações ontem aqui de que se a senadora quiser disputar o pleito em Campina Grande, o governo, o PSB, irá apoiar a sua candidatura. Isso vai deixar cada vez mais o prefeito em uma situação delicada. Mas é isso. Então, troca de farpas. Vamos ver até onde vai essa questão aí envolvendo a senadora Daniela e o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima. E aí, Pepa? Rapaz, eu vou dizer a você. Essa coisa vai feder. A senadora vai acionar Bruno judicialmente. Ô Petrônio, só bem rapidinho, só para dizer também que a ex-secretária de Bruno, a ex-deputada Eva Gouveia, também se solidarizou com Daniela e disse que passou pela mesma situação que Daniela passou na gestão de Bruno. Então a coisa tá assim, tá quente e pode feder, porque e nessas modalidades de violência contra a mulher, que é uma revolução, uma coisa bacana, já que as mulheres sofriam e continuam sofrendo ainda com vários tipos de violência. A violência política é uma delas, Fábio. Quem não lembra, por exemplo, o que Bolsonaro fez quando ainda era deputado com a deputada, sua colega parlamentar, Maria do Rosário. Se bem que naquela época a justiça não era tão punjante nesse sentido como é hoje aqui no Brasil. Então a coisa promete esquentar, inclusive na esfera judicial. Não é só de bate-boca, não é só toma lá, dá cá, não. A coisa promete ir parar nos bastidores da justiça. Ô Petrônio, Fábio, eu não sei se Fábio tem esse áudio, eu escutei em uma emissora de rádio hoje, quando o prefeito Cícero Lucena foi questionado sobre essa pendenga lá em Campina Grande entre Bruno e Daniela,
que Bruno disse que Daniela tá com muito problema, essa tal tá com problema. Aí Cícero disse, ela deve estar com muito problema mesmo. A mulher é presidente da Comissão de Orçamento do Congresso Nacional. É líder da maioria no Senado. Líder da bancada feminina no Senado. Recebeu, nesse final de semana, o presidente nacional do partido e é somente a mãe do vice-governador do estado. Ela tá cheia de problemas. E disse mais, quem manda, Kassab disse, quem manda no PSD da Paraíba é ela. É verdade. Ela é forte. Agora ela fica me enrolando quando diz quando não quer ser candidato a prefeita de Campinas. Tá cheio de problemas. Tá cheio de problemas. Pensa que eu queria, só a metade desses problemas aí. Agora, a senadora, ao tomar ciência das declarações ásperas de Bruno Cunha Lima, também não se fez de rogada, viu? Questionada pela imprensa, Coxa, eu tô com o áudio dela aqui, no cabo, viu, Coxa? A senadora Daniela Ribeiro, meu amigo, também não deixou por menos, Pepa. Descascou. E descascou o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, e você escuta aqui no F5 a partir de agora, Coxa. Moveu a trabalhar como eu trabalhei, eu trouxe em 2019, eu quero falar sobre isso. Em 2019, após 14 anos de luta pela superintendência da Caixa Econômica, eu trouxe a superintendência da Caixa Econômica para Campina Grande, atendendo a Campina e a 166 municípios. Eu trouxe recursos para a saúde, para Campina Grande, recursos não só para a saúde, para a assistência social, FAP, todos os setores que fazem, né, a assistência social de Campina Grande trouxe. Inclusive tive problema porque a prefeitura não repassava, e eu tive problema porque eu tinha que lutar para repassar. Recurso direto para o Fundo Municipal de Saúde, que depois todo mundo assistiu, o prefeito teve que se render aos meus prints, porque ele não reconhece publicamente, que é uma coisa muito pequena da parte dele. Mas eu tive que mostrar na imprensa, tive que mostrar os agradecimentos dele internos. Qual prefeito? Romero ou Bruno? Não, o prefeito Bruno. Romero, eu não tenho problema com o Romero algum. Aliás, quem tem problema, e aqui eu quero falar de uma fala extremamente, que se eu for botar na justiça, Bruno vai pagar caro. Ninguém disse que uma mulher tem... Daniela está com problema. Que é isso? É isso. E o problema? Uma pessoa que agora está na presidência da Comissão Mista de Orçamento do Senado Federal, do Congresso Nacional, líder da bancada feminina do Senado Federal. E aqui, assim, eu quero dizer que tudo isso é para Campina, não é para mim, tá? Porque eu luto por isso para Campina e para Paraíba. E líder do Congresso Nacional da maioria, designada há 3 semanas na maioria do Congresso Nacional. Então, assim, vamos ser sinceros. Se existe uma pessoa feliz para estar hoje, sou eu. Agora, se existe uma pessoa infeliz, que deveria... Não está infeliz, mas deveria estar infeliz pelos problemas que ele trouxe para Paraíba. Bruno, ele é o seguinte, o que eu preciso dizer. O modelo Bruno de fazer maldade é o seguinte, ele coloca um sorriso no rosto, usa palavras doces, na prática, na verdade, ele massacra os servidores, os comerciantes, os usuários de serviço de saúde. Gente, essa semana, uma mulher deu à luz no meio da maternidade por falta de atendimento. E Bruno, ainda por cima, trata mal os aliados políticos. Aí quando a gente lembra, não, mas você era do lado de Bruno, claro, me convenceram a que Bruno seria o melhor nome para Campina Grande. Em pouco tempo a gente descobriu que não. Todos nós descobrimos que não. Por quê? Porque Bruno não trabalha. Bruno é preguiçoso, vive dentro de casa. Isso aqui, quem fala quem são as pessoas que estão próximas a ele. Ele não trabalha, não busca apoio, não busca... Senadora Daniela, como é que fica esse clima? A gente está notando que o clima está bem... Muito bem, a entrevista da senadora Daniela Ribeiro ontem, no final da tarde, início da noite, a imprensa de Campina Grande. O homem é preguiçoso mesmo, Fábio Augusto? Quem está dizendo é a senadora. Quem está dizendo é ela, tem mais propriedade do que qualquer um de nós três. Até aqui, porque é lá de Campina Grande. É lá de Campina Grande, acompanha mais de forma presente a política lá em Campina Grande, né? Aqui a gente faz só checar as informações que chegam pra gente. E lá ela tá lá, vivenciando dia a dia. É um dos 7 pecados capitais, né? Preguiça, avareza. Pois é. Não sai de casa. Porque... Rapaz... Como é aquele ditado, quem diz o que quer, escuta o que não quer, né? Isso.
Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Aliás, eu acho que o prefeito Cícero, que deu Mas declaração eu acho que- hoje eu pela acho- manhã, deve ter escutado a entrevista da senadora, quando ela disse, eu tenho motivo para Eu estar acho que- com problema. Eu acho que tinha mais coisa ela soltando. Viu? Não, Acho que tem ia- mais coisa. Ia começar... Né? É. Mas soltou os cachorros pra cima de Romero. Será que a gente vai Romero ter não, de Bruno. Será que a gente vai ter mesmo a disputa Daniela Ribeiro versus Bruno Cunha Lima? Alguém quer colocar Não, a ficha eu na acho mesa? que Fábio, E né? Romero? Como é que Romero fica nessa situação toda? Depende, se Romero tiver coragem de se apartar do grupo Cunha Lima, acho que ele será o candidato da oposição com apoio do grupo. Daniela disse aqui, inclusive, na entrevista. Tem não boas tem boas relações com Romero. tem problema não tem nada. Eu vou saber se Romero topa, né? Não vou nem dizer se tem coragem. A vereadora Jô. Eu acho que assim, 24, 26 está passando por 24, né? Porque, por exemplo, como é que vai ficar a situação da família Ribeiro? Aí eu me refiro à senadora e ao vice-governador, nos cargos majoritários. Porque vai ser difícil encaixar, né, os aliados, os grupos políticos, o agrupamento do governador João Azevedo, que eu creio que deixa o governo para disputar o Senado. Como é que vai ficar a situação, né, do agrupamento político, né, do arco de aliança de partidos que vai ser formado em torno da chapa, que, claro, Lucas estando no governo, na caneta do governador, é claro que vai para a reeleição, não é verdade? E aí vai ter uma senadora também né, se bem que é outro partido, mas é da mesma família. Enfim, eu não sei até que ponto 26 passa por 24. Eu não sei se estão pensando já nessa possibilidade. Porque senão, meu irmão, é impensável você trocar, como é que seja a sua cidade natal, sua terra natal, você trocar o que é o Senado mais 4 anos, né? No caso seria só mais 2, porque só assumiria no final de 24, aliás, no início de 25. Mas são 4 anos que a senadora tem ainda pela frente. A gente já elencou aqui o tamanho de cargos de responsabilidade que ela tem nas costas, não é? E vem desenvolvendo com maestria todas as atribuições que foram designadas a ela. É complicado, Fabão, é complicado. A gente não sabe, até porque se eu soubesse eu diria mesmo, né? Eu não sou baú, mas a gente não sabe o que passa nos bastidores ou nos bastidores dos bastidores. Não é verdade? Quer arriscar, Fábio Augusto? Não, eu só queria entender. Petrônio está querendo que ela deve refletir se sai candidata a prefeito de Campina Grande ou tenta sua reeleição para o Senado, é isso em 26? Não, eu estou falando em relação à composição para 26. Por isso que eu disse que 26 passa por 24. Porque eu creio, né, aí é só achismo, né, que o João Azevedo deixa o governo do Estado para disputar o Senado. Certo. Não é? E aí, quem assume o governo do Estado? Lucas Ribeiro, filho da senadora. E vai ficar complicado para o arco de aliança ter mãe e filho na majoritária. No meu entendimento, né? Verdade. No meu entendimento. De repente, pensam outra coisa. Mas assim, e aí acho que a senadora, que não é novidade nenhuma, ela sempre relata o amor, né, que ela tem, claro, amor como mãe, e aí também já como admiradora do jovem promissor político, né, já virando realidade, o vice-governador Lucas Ribeiro, figura simpática. Pude ver isso no Parque do Povo nesse final de semana. Todo mundo fala. Ele parecia o prefeito de Campina, Fábio. Parecia o prefeito. A quantidade assim, de assédio que o governador, aliás, o vice-governador teve. Impressionante. E aí por isso que eu digo que eu acho que 26 passa por 24. E aí as coisas começam usando. Moel e não entendi nada do que o PPK está querendo dizer. Não, a mulher vai ser candidata na sua concepção? Foda. Pronto, agora eu vou dizer que tá... E eu sei lá, homem. E aí, Fábio Augusto? Não sai de cima do muro? Não sai de cima do muro, não, meu irmão. Eu tô só dizendo que não vai caber. Não vai caber. Eu acho que os partidos não irão aceitar quem for formar o arco de aliança com o governador João Azevedo, que deve disputar o Senado, não vai aceitar Daniela e Lucas na mesma chapa, numa chapa só majoritária. Um disputando o governo do Estado e outro a reeleição para o Senado. Aí você acha que ela é candidata a prefeita? Não sei. Qual a opinião, Fábio Augusto? Não, na minha opinião vai depender tudo de Romero Rodrigues. Do deputado federal Romero Rodrigues. Romero deve estar conversando, acredito, se realmente há essa possibilidade de Romero deixar o grupo hoje, que ainda a gente chama Grupo Cunha Lima,
que eu acredito que Romero é a maior liderança hoje desse grupo. Romero não precisa mais desse grupo politicamente para nada, certo? Politicamente para nada, claro. Agregados, aliados, sempre é bom, mas não depende mais dele, só deles. Romero já é essa liderança lá de Campina Grande. E Romero, entendendo ou não esse movimento da política, e aí decidindo se libertar, sair desse grupo Petrone e Fábio, as coisas vão começar a ser reorganizadas no tabuleiro lá de Campina Grande. Quer dar seu pitaco, Juliana Carneiro? Concordo bastante com o que Fábio disse, que Romero vai ser peça definitiva aí para que as coisas sejam... Nossa, posição ótima, né? Eu fui pegar aqui. Mas é bem isso. Concordo bastante com o que Fábio Augusto disse. Eu também estou nessa tese. Eu acho que depende da posição de Romero. Se Romero tiver... Vou retirar essa palavra coragem. Se quiser... É pulso, né? Se quiser romper com esse grupo político que ele está, Fábio Augusto, e tiver pulso de ser candidato a prefeito de Campina Grande, inclusive com o apoio do Grupo Ribeiro, eu acho que a senadora pode repensar ou pode pensar duas vezes e não ser candidata a prefeita de Campina Grande. Se Romero ficar onde estiver, eu acho que Daniela é a candidata. Quer dar sua opinião, seu Rui Dantas, em relação a Campina Grande, para depois a gente vir para João Pessoa, que teve mais confusão hoje, seu Rui Dantas? Olha, Fábio, eu acho que o grande problema da eleição na Paraíba, vocês estavam dizendo isso, eu estava acompanhando aqui, é que nunca a eleição do futuro esteve tão presente, né? Se você observar em Campina, digamos assim, esse imbróglio passa por 2026, né? Então, eu diria que essa indefinição das oposições em Campinas, se a senadora Daniela vai, se Romero vai, quer dizer, isso vai se estender mais ainda, porque, naturalmente, todo dia é um dia... Está só começando. Agora, para a oposição, eu tenho escutado o seguinte, não existe espaço vazio na oposição. Certo. Então, acho que tanto Romero quanto a senadora Daniela vão pesar isso mais do que qualquer outra coisa vai ser decisivo para esse posicionamento das oposições em relação a Campina Grande. Em relação a João Pessoa, se você quiser já trazer também... Deixa eu só trazer um detalhe em relação a Campina Grande, que eu acho que a gente pode ter já um horizonte nos próximos 20 dias. O deputado Romero Rodrigues foi eleito pelo PSC. O PSC não existe mais. Se fundiu com o Podemos. E os candidatos ou os parlamentares eleitos pelo PSC, Podemos agora, têm 30 dias para mudarem de partido ou não. Se Romero Rodrigues, nos próximos 20 dias, não ficar no Podemos e ir, por exemplo, para os Republicanos, aceitando o convite de Adriano Galdino, de Murilo Galdino, lembre-se que no F5 na estrada, semana passada, Adriano Galdino disse ao nosso programa, Romero vai para os Republicanos. Se Romero for para os Republicanos, e ele só pode fazer isso até nos próximos 20 dias, eu acho que é um sinal claro de afastamento do atual grupo político dele e quem sabe ele vai para a disputa. Eu acho que é plausível imaginar que Romero sairá do Podemos, não é? Até para ir para uma força, para um partido, digamos assim, que ele possa ter mais autonomia e tal. Mas ainda acho que para poder ele decidir queimar, entregar um mandato de deputado federal e voltar para a prefeitura de Campina Grande, repito, passa por uma engenharia em 2026. Passa por uma engenharia em 2026. Que não está fácil, né? Você não tem a dúvida, porque para Romero hoje é mais cômodo ele ser deputado federal, concordam? Né? Ser prefeito de uma cidade... ele pegou Campina, a primeira gestão de Romero, se nós lembrarmos, foi uma gestão mediana, não foi uma gestão extraordinária. Romero fez o dever de casa direito e somente no segundo mandato Romero deu o show que deu. Sim. Aí ele fez elegeu o sucessor dele. Campos. Ele contou muito com a ajuda ali do deputado. O primeiro mandato sempre é complicado, não para todo mundo. Mas eu quero dizer, ele sofreu muito. Ele fez duas grandes gestões, ninguém pode negar isso. Agora, sofreu muito e hoje ele está mais cômodo em Brasília.
Hoje ele está mais cômodo em Brasília. E tem um detalhe, e a senadora Daniela, em sendo candidata a prefeita de Campina, em tese resolveria também um grande problema na chapa de 2026. Por isso que eu digo que a gente tem que tratar isso com muita cautela. Vai depender de uma série de fatores. Por exemplo, Daniela está muito bem no cenário nacional. Ela preside hoje uma das comissões mais importantes do Congresso Nacional. Isso pesa. A eleição é só o ano que vem, Rui. A eleição é só o ano que vem. Não, eu sei, mas tem que começar a visitar esse ano, né? Tem que começar tal. Depois, ela tem o direito legítimo e irrefutável de concorrer à reeleição. Aliás, se Daniela não for candidata à reeleição, ela não pode ser candidata a nada. Lucas assumindo o governo, né? Lucas assumindo o governo do Estado. Lucas sendo governador, ela tem o direito natural de ser candidata a senador. Ela tem o direito natural de querer ser candidata ao Senado. E quem é que vai chegar para ela e dizer, senadora, a senhora não pode ser candidata a nada, então a senhora não vai ser nada. Não é fácil isso, tá? Não é fácil isso. Mesmo então, abrindo para um filho, né? Não, sem dúvida, porque tem o direito, a história do direito adquirido, né? É o direito adquirido. Então, complicado isso. Por isso que eu digo, vão jogar e estão corretos todos os atores. Isso não é uma decisão que pode ser tomada um ano antes, tá? Seria precipitado, absolutamente precipitado. Você estava entrando em João Pessoa. E João Pessoa é um pouco parecido o fenômeno. Se você observar, o prefeito Cícero, inclusive, na minha opinião, ele está perdendo um pouco a paciência de ficar reiterando que terá o apoio do PSB. Não sei se vocês percebem. Talvez, por que isso esteja ocorrendo? Porque o prefeito Cícero, na opinião dele, não precisa provar a lealdade dele com o governador João Azevedo e com o PSB. Então, todas as vezes, apesar do governador João Azevedo reiterar o apoio a Cícero, quando vem uma declaração como a de Gervásio Maia, uma declaração de outras forças ali do PSB, Cícero começa a se irritar. Porque é aquele sentimento do inocente, né? O sentimento de dizer, poxa, eu fiz meu papel, agora não vou admitir. E aí eu diria a vocês, isso não vai parar, por quê? Porque a corrente de forças que elegeu o governador João Azevedo vai ter que se dividir naturalmente nas eleições de 2024, porque a eleição do município envolve outras forças. Você imagina o Republicanos. O Republicanos é uma das principais forças políticas do Estado. Você acha que ele não tem prefeito que é do outro lado? Com toda certeza. O governador, obviamente, vai estar em palanques opostos ao republicano em alguns municípios. O próprio Progressistas também é um partido grande, gigante do Estado, ou seja, nem todas as cidades o prefeito de um lado vai se unir com o ex do outro e ficar no palanque de Lucas Ribeiro, do deputado Aguinaldo, da senadora Daniela. Enfim, sempre existiu isso. Sempre existiu. Agora, eu acho que a referência é porque Cabedelo é uma cidade emblemática na Paraíba, não é qualquer municípiozinho. Cabedelo tem mais de 40 mil eleitores, Cabedelo é na região metropolitana da nossa capital. Cabedelo, não é, tem um PIB gigante, não é o segundo, terceiro que mais arrecada no estado da Paraíba. Eu acho que o governador pesou tudo isso. Não, sem dúvida, o governador pesa, mas isso é como casamento em fim de carreira e como namoro em começo. É o seguinte, se você começa a namorar, tudo são flores. O cara, lembro do tempo do colégio que você não me dava bolas, mas eu lembro que um belo dia você dividiu um batom garoto comigo. Ou seja, você vai lembrando de coisas positivas para ir construindo aquela narrativa de um início de namoro. Fim de casamento ocorre justamente o contrário. Você se lembra de um batom garoto estragado da época do colégio e aquilo dali vira motivo de desavença. E parece que é um pouco do que está ocorrendo ali em Cabedelo. O cara chega e diz assim, não, mas o prefeito Vitor Hugo está aliado dos adversários do governador e não sei o quê e tal. Acho que quando o PSB usa um pouco esse argumento é porque está criando uma narrativa para dizer que não está satisfeito com João Pessoa, certo? Para dizer que não tem cargos na prefeitura, o que é verdade. Sim.
O PSB tem toda a razão. Eu não sei por qual motivo, mas o prefeito Cícero não deu espaços ao PSB na prefeitura de João Pessoa. Gervásio cobrou isso ontem. Pois é, e aí Gervásio, o deputado Gervásio Maia cobra, Gervásio cobra, Tibério Limeira cobra. E o governador João Azevedo, salomonicamente, tem dito, nós somos com Cícero, nós estamos com Cícero. Agora, o PSB é grande, tem o direito de pleitear, o governador errado não está. Então é um pouco disso. Agora, é preciso também ver uma coisa. O prefeito Cícero, ele tem uma característica. Se vocês observarem, Cícero ele é tipo Michel Temer no sentido de coalizão. Ele ganha a prefeitura de João Pessoa, foi uma eleição apertada, e ele saiu ali cumprindo os compromissos que havia assumido com a sua base. Deu uma secretaria à turma de Wilson Santiago, deu uma secretaria a turma de vamos ver ali... No primeiro momento a Efraim, né? No primeiro momento a Efraim, a George, enfim, foi contemplando os partidos políticos. E hoje, para poder dar uma secretaria de peso, digamos assim, ou de renome ao PSB, teria que tirar gente da sua própria base. Então, eu não sei se é uma equação fácil. Acho que nos bastidores, entre um café e um vinhozinho ali com o governador João Azevedo, Cícero já deve ter tratado disso, e o governador disse, olha, vamos construindo, vamos ajeitando, até porque eu acho que essa briga do PSB não é uma briga para brigar. Não é uma briga para lançar uma candidatura. Tô aqui, né? É uma briga para entrar na gestão. Tô aqui, né? Eu tenho dito isso. E aí, Cabedelo tem sido... O pano de fundo. O pano de fundo, pronto. O pano de fundo. Agora, é uma cidade importante? Mas, sinceramente, não é porque é Cabedelo. É porque tem uma crise aí e você quer usar todos os argumentos para poder vencer na retórica. Mas só para corroborar bem rapidinho aqui, com toda essa contextualização de Rui, essa questão envolvendo o PSB, Cabedelo, João Azevedo, Cícero Lucena, foi criado mais por parte da imprensa. Foi criado por parte da imprensa, que começou a fuxicar de um lado, de outro, e começou a botar versões... Mas João Azevedo... Não, o governador hoje a gente vai trazer já. Eu acho que a gente deveria escutar os dois logo pra gente fazer as conclusões. Você não conversou com os dois hoje? Sim, conversamos hoje durante Eles estiveram juntos aonde, Fábio Augusto? Durante a solenidade de homenagem a 60 anos à criação da personagem da Mônica, acho que é a turma da Mônica, que o coelhinho dela, o Sansão, que estava em Campina Grande, passou durante os 32 dias lá do São João em Campina Grande, trouxeram ele pra cá, mais precisamente lá no Letreiro, nome João Pessoa, na praia, no Busto de Tamandaré. E lá fizeram uma homenagem bacana lá, envolvendo isso. Inclusive o filho de Maurício de Souza, que é o criador dos personagens, esteve lá presente. E nesse evento nós falamos sobre política. Primeiramente, vamos ouvir o governador João Azevedo. Ouvir e ver, né? Ouvir e assistir e ver o governador, quem está nos acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, vai ver o vídeo dele, no qual o governador deixa claro, olha, nós vamos para o embate. Ele disse certo, mas explicou, vai depender de cada município. Cada município, a realidade é uma. Não é porque a gente é aliado estadualmente que isso vai repercutir nos municípios. A realidade dos municípios é diferente. Cada município tem a sua realidade política. Então vamos ouvir o governador João Azevedo falando sobre isso. Primeiro é importante dizer que em nenhum momento, nem o PSB, nem eu, enquanto governador, disse que nós teríamos candidatura em todos os municípios. Isso nunca foi dito. Nós vamos buscar fazer parcerias com aliados. Existem alguns projetos que nós já colocamos como um projeto do PSB. E vamos tentar construir essa parceria, essas alianças aonde for possível. Logicamente, aonde não for possível, mesmo com aliados, nós vamos para a disputa. É assim o processo eleitoral. O prefeito Cícero Lucena já... Bom, e agora vamos ouvir o prefeito Cícero Lucena comentando acerca disso. Inclusive, ele estava ao lado aí do governador. Só de olho ali, só de olho. Só de butuca. Só de butuca do olho. Ele falou também sobre essa questão. Então vamos ouvir. Depender de mim, depende primeiro construir. Eu não tenho duas palavras, eu tenho uma só. Se eu considero que é importante fazer o primeiro esforço da unidade, é nisso que nós vamos buscar até o último
razão de ter. Se não for possível, aí se discute outra coisa. Mas eu não posso discutir outra coisa se eu defendo a unidade. Prefeito, o senhor embarca logo mais. Isso não disse nada aí, né? Outra coisa, tá se falando de Cabedelo, concorda? Sim. É por isso que eu digo, ele já não responde mais com no mesmo tom que respondia antes. Sim. Tá começando a se irritar. Então, quem diz assim, peraí, minha gente, eu fiz meu trabalho. Todo mundo sabe aqui que quando o João Azevedo não estava emplacando nas pesquisas, eu fui lá, briguei, defendi, me indispus, fiz tudo. Eu preciso agora provar alguma coisa, então eu acho que ele está meio puto com isso. Não sei se vocês percebem. E a minha leitura, Rui? A minha leitura isso não significa dizer, gente, que vai haver rompimento. Não, também acho que não. Não vai haver. Agora, é só para demonstrar que ele também está desconfortável com isso. E eu acho que em João Pessoa a questão está resolvida. Está equalizada. Eu também acho. Homem, em lugar nenhum. Vamos trazer agora para 22 e em várias cidades da Paraíba o governador João Azevedo teve o apoio da situação e da oposição. E agora vai ter que exigir de alguém? Lá em Cabedelo, Messinho, deputado federal, era o vice de Vitor Hugo. Sabe, se não for possível compor, e acho que não vai ser possível compor mesmo, né? Até porque Vitor Hugo, o prefeito de Cabedelo, disse muita malcriação em direção do governador João Azevedo, né? Acho que não é possível compor. Aí vai romper em João Pessoa por causa disso? Não, lá a PSB vai ter um candidato, João vai lá pro palanque do candidato dele, que deve ser Ricardo Barbosa, e Cícero não vai pra lá, porque Cícero é candidato a prefeito aqui. Quem vai pra lá é Messinho. Eu também tô assim. O prefeito Cícero tá começando a ficar chateado. O próprio governador parece que tava meio chateado, né, Fábio Augusto? Tava meio bravo, porque... Isso agora, é normal. acho que Fábio Augusto tem razão. A imprensa fica ali. Fica moendo. Tocando fogo e tal. Agora, registre-se. O PSB andou ligando para alguns jornalistas dizendo: nós não estamos satisfeitos. Mas e aí os jornalistas não podem ser tão culpados. Tem culpa porque ficam tocando fogo. Mas algumas pessoas. Gervásio Maia. Agora, você junta, né, duas raposas, no bom sentido da palavra, Cícero e João. Não vão se intoxicar com isso, né? Não vão se intoxicar com perguntinha de jornalista, né? Cá pra nós. Né? Os dois têm maturidade, têm experiência e não vão deixar se envenenar por uma perguntinha de A ou de B. Agora também acho que os dois têm que sentarem, né, e botar pingo nos is. Tô com o Rui. Quando eles estão tomando um vinho, os dois gostam, não gostam? O Rui gosta, Cícero gosta mais de uma branquinha, mas deve tomar um vinhozinho também ali. Eu acho que o João Azevedo, quando puxa aquela viola dele... Acho que eles vão se encontrar no Almeidão sábado. E abre um vinho. Tomando cerveja. Eu acho que resolve tudo. Os dois são botafoguenses, João e Cícero. Né? Já que vai ter cerveja no Almeidão sábado, pronto. Olha a conversinha de pé do ouvido, meia hora. A pergunta do jornalista vai... E eu faço como Ulisses Guimarães, briga em política é só fingida ou combinada. Eu também não duvido que João diga, faça a sua parte aí que eu faço a minha aqui. E acabou-se. Só para lembrar... Porque seria o sacrifício de um aliado. Imagina, Cícero, para poder você abrir espaço para o PSB, você teria que tirar gente do governo, ou seja, sacrificaria Cícero no momento que ele precisa de manter a base aliada. Sobre esse caso ainda do PSB não ter espaço no governo de Cícero Lucena, eu lembro que desde o início da gestão do prefeito Cícero Lucena, nas primeiras solenidades, nas primeiras pautas com o prefeito Cícero Lucena, a gente perguntava, juntamente ele e o governador: prefeito, o espaço do PSB. Governador, o senhor está satisfeito com o espaço do PSB dentro da gestão de Cícero? O próprio governador disse: nós já temos o principal cargo, que é Léo Bezerra, é o vice-prefeito. E outra coisa, lembrar também que Léo, à época, era o presidente do PSB, de João Pessoa. É o governador, né? A gente está falando de Gervásio. Mas agora, aí depois, quando houve essa mudança agora, essa reorganização da estrutura do PSB, aí começou a dizer, peraí, se Léo tava caladinho ali, não, vamos procurar aqui. Nós, em política, nenhum desses atores estão errados, não. Cada um puxando a sardinha do seu lado. Quando eu lembro dessa palavra, atrás de cargo, eu lembro de um passarinho com fome, assim, que fica abrindo um biquinho, né? Pra ver se cai algum pinguinho na boca, ou água, ou comida, uma papinha. O passarinho abre a boca e fecha. É a turma que tá atrás de cargo. Eu acho também que o prefeito Cícero deve estar dizendo assim, olha, eu vou também negociar
eu posso botar na mesa o vice, a vice. Tem um cargo mais importante depois do meu do que o de vice-prefeito? Não. PSB? E principalmente agora para 24, né? Pois é, aí pode dizer, ó, PSB, você quer trocar pela vaga, por exemplo, do cargo de Fábio Carneiro? Eu lhe dou. Agora a vice vai para outro partido. É verdade. Tô chutando aqui. Chutando. Então eu acho que o republicano tá danado cheirando aí atrás. Né? Pois é, eu posso tirar um cargo do republicano e dar a vice para os republicanos, ou seja... Eu acho que o prefeito Cícero é macaco velho, ele vai saber distribuir essa penca de bananas. E Cícero vai fazer uma reforma, né? Ele já tinha prometido para uma reforma administrativa. Eu, sinceramente, acho que essa altura do campeonato é difícil, sabe? Fazer quando quem só vai sair, fazer a reforma Fábio Carneiro, abril, vai sair para ser candidato a vereador, por aí vai. acho. 13 horas, vamos para o intervalo comercial? Vamos lá. Deixa eu só dizer para você prestar atenção, você que gosta de apreciar, viu? Se você gosta de tomar uma boa cachaça, precisa provar a Boa do Brejo. Ela é diferente, é suave, macia e pura. Prove a cachaça Medalha de Ouro em Bruxelas e agora Mérito Sensorial em Minas Gerais na versão bálsamo. Boa do Brejo, a melhor cachaça do mundo, coxa! Ei, escuta isso. Chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia. E você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 13:01. Intervalo comercial, na volta as primeiras interações, mais informações, mais opiniões e daqui a pouco um bate-papo sobre turismo aqui no F5. Fazer depois do intervalo, coxa, um jogador de um grande clube de futebol do Brasil. A torcida foi atrás dele, entrou no motel, bateu no jogador. Eram 5 amigos do jogador e 4 amigas. Foi confusão. E a porrada cobriu no centro. Intervalo comercial, a gente volta já já. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com doce temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no supletivo. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas
Jota Quest, 25 anos, de volta ao novo. Sexta, 14 de julho, na Domus Hall. Jota Quest, 25 anos, sexta, 14 de julho. Abertura, banda Black Machine. Vendas, ingresso nacional e na bilheteria da Domus Hall. Heineken, a cerveja oficial. Se beber, não dirija. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 1h05 agora, Fábio. Muito bom, são 13 horas e 6 minutos. Eu quero mandar um recado para você do Ernesto Geisel, viu? A rede de postos que mais cresce no estado tem uma nova unidade no melhor ponto do bairro da Zona Sul da capital. O Opção Geisel chegou chegando. Parcelem até 3 vezes em todos os cartões e ainda tem descontos e cashback nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. Rede de postos Opção, a que mais cresce no estado, está sempre a postos por você. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. 13:06. Deixa eu mandar um abraço pro nosso querido Arroz, lá no Varadouro, que tá feliz da vida com o retorno, não, a presença física de Rui Dantas aqui nos estúdios, dizendo que Rui é o melhor radialista da Paraíba, quem mais analisa a política bem. Meu querido Reginaldo Guedes, professor Reginaldo Guedes, coxa, tá lá em Massaranduba, escutando o programa no rádio, olha aqui, fez questão de mandar a foto. Massaranduba é pertinho de Campina Grande, né, Fábio Augusto? Massaranduba é relativamente perto de Campina Grande, tá escutando o programa no rádio. Fabão, tô no meu recesso na casa dos meus pais e ouvindo a Pop. Obrigado, professor Reginaldo Guedes. Ju, tem uma confusão danada na cidade de Heron Cid, rapaz. Que confusão é essa em Marisópolis, Juliana Carneiro? Denúncia grave, viu? Aqui publicada pelo portal WS.com, diz o seguinte: o vereador de Marisópolis, que fica no sertão do estado, Carlos José, denunciou nesta segunda-feira que o ex-prefeito do município, José Vieira, teria cobrado R$300 mil, 40 empregos e a indicação do cargo de vice-prefeito para apoiar o atual gestor, Lucas Braga, que é conhecido como Luquinha do Brasil, nas eleições do próximo ano. Gravíssima denúncia, viu? A afirmação foi feita a um programa de TV, a um programa de rádio, na 104 FM de Souza. A notícia segue, diz o seguinte: o acordo teria sido fechado neste final de semana, quando Vieira anunciou o apoio a Lucas. Em 2020, Jefferson Vieira, que é filho de Zé Vieira, havia concorrido ao cargo de prefeito, sendo derrotado por Luquinha do Brasil. Naquela época, o ex-candidato chegou a criticar a candidatura, entre aspas, viu? Candidatura de aventureiro com mala de dinheiro, além de condenar grupo que se, abre aspas novamente, grupo que se vende. E aí, hein? Será que isso vai prosseguir? Será que isso vai se formalizar em denúncia? Porque isso aí é denúncia... Como é o nome do ex-prefeito lá? Como é? Zé Vieira. Exatamente, Zé Vieira. Zé Vieira é envolvido em confusão, viu? Tá na hora... Quer dizer, sabe de uma coisa? Tá na hora, Rui Dantas, de Heron Cid se tornar o prefeito de Marisópolis e acabar com aquela bagunça naquela cidade toda, viu, Pepe? Viu? Nós vamos lá fazer campanha para fazer campanha para Heron Cid. Agora, vamos deixar de ser hipócritas. Isso é comum no Brasil. Demais até. Isso é comum no Brasil. Demais não é? até. Isso é comum no Brasil. O Brasil é o país da gambiarra, o Brasil é o país do faz de conta.
né? Só existem dois tipos de políticos, um que está lá dentro e o que está do lado de fora querendo entrar. O esperto, né? Simples assim, gente, simples assim. 300 mil, 40 empregos e indicação do vice. Simples assim. Pouca coisa? Vamos saber se o vereador vai ter aí como provar, porque são acusações seríssimas. Por mais que a gente saiba que por baixo dos panos isso acontece, infelizmente já está naturalizado. Quando se expõe isso, né, sobretudo numa emissora de rádio, a coisa toma outra proporção. Olha só, são 13 horas e 10 minutos na Paraíba, tem desdobramentos em relação à disputa pela prefeitura de Cabedelo, viu? O prefeito Vitor Hugo, em entrevista agora há pouco, convidou o PSB para indicar o vice na chapa governista em 2024. Aspas para Vitor Hugo. Estou pronto para isso. Converso com Gervasinho, que é o presidente estadual do PSB, o deputado federal Gervásio Maia, a hora que ele quiser. Nós temos uma gestão exitosa. Quem não vê isso não tem pesquisas nas mãos. Nós temos mais de 80% de aprovação. Ganhamos todas as premiações possíveis nesses últimos anos. Então, tenho certeza que o PSB vê com bons olhos e por que não ele poder participar do pleito somando na majoritária com a gente, fecha aspas, Vitor Hugo, atual prefeito de Cabedelo. Já o presidente estadual do PSB, o deputado Gervásio Maia, disse que não aceita conversar com Vitor Hugo e a confusão permanece em Cabedelo. Quer dizer alguma coisa? Não, eu acho que o prefeito Vitor Hugo está aprendendo a fazer política. É assim que se faz política, né? Se faz política juntando pessoas. O governador João Azevedo é o grande exemplo disso, né? É verdade. Enquanto uns espalham brasas, João Azevedo só foi juntando. E acho que nesse aspecto ele sai muito maior do que Gervásio Maia. Porque se perguntarem a João Azevedo a mesma coisa, eu tenho certeza que João Azevedo não dará a mesma resposta que Gervásio Maia deu. Me permita discordar de Rui, mas não acho isso não. Pelo pouco que eu conheço esse prefeito de Cabedelo aí, é um prefeito brincão, certo? Um prefeito brincão, gosta de brincar, e o deputado federal e presidente estadual do PSB, Gervásio Maia, está certo. O Vitor Hugo ele está com medo da candidatura do PSB em Cabedelo. Ele está com medo do nome de Ricardo Barbosa, da força que o governador tem, politicamente, de entrar em Cabedelo e tirar esse reinado aí, porque ele exaltou aí as grandes feitos dele. Nós tivemos várias premiações, mais de 80% de aprovação. Peraí, prefeito, vamos com calma, que não é assim não. Quando se colocar, de fato, uma candidatura forte que possa disputar com o seu grupo aí, eu quero ver se essa sua aprovação toda vai ser repassada para o seu sucessor. Muito bem, abraçar o professor Chico, rapaz, está indo nesse momento para o projeto Virando o Jogo no CCU Rangel, escutando o F5 sintonizado, fez questão de mandar a foto do som do carro. Primeira rodada de ouvintes aqui no F5, DJ Luciano Coxinha. Primeira rodada. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Petrônio. Boa tarde a todos aí do F5. Eu gostaria aqui de fazer um pedido ao público, ao senhor governador João Azevedo, para que ele faça aí uma reunião com o diretor da PBGás para baixar o valor do gás natural. Essa semana o senhor aumentou de 35 centavos em cada metro cúbico, de 4,24 foi para 4,59. Coisas que aqui em Recife, no estado vizinho nosso, é 3,15, senhor governador. Tenha pena da gente, a gente só é apenas um trabalhador. A gente instalou o gás, já gastamos já quase 6 mil reais para instalar, já para compensar mais. Aí agora tem esses aumentos aí recorrentes. Pelo amor de Deus, tenha dó. Somos trabalhadores, senhor governador. Boa tarde, F5. Boa tarde a Rui Danta. Rui Danta, sou fã seu, certo? Gosto muito de você. Você é uma pessoa muito especial.
e um grande profissional na comunicação. Não deixe o F5 não, fique por aí tomando conta dessa bancada, que você é um grande jornalista, viu? Luciano do bairro das Indústrias. Valeu, Luciano. Tamo com você, Luciano. O apaziguador. Mais ouvinte aqui no F5. Alô, boa tarde. Boa tarde, equipe do F5, é Assis Firmino aqui de Mari. Tenho uma admiração grande pelo Petrônio, pelo Fabão, mas esse programa, a participação, a presença, os comentários de Rui Dantas é muito importante. Rui Dantas é um dos profissionais da imprensa nesse estado que tem a minha admiração. Sempre teve, desde que esteve em outros meios de comunicação, no caso em outras empresas que eu já acompanhava ele, né? Acho o Rui Dantas um profissional muito sério, correto, muito preparado nos seus comentários. Ele disse que me admira, mas eu talvez admire ele ainda muito mais, né? Grande abraço. Meu amigo Assis Firmino. Rapaz, mandaram um áudio de 5 segundos. Será que dizem o que aqui, hein? Deixa eu escutar aqui, ver se tem alguma coisa. Vamos lá. De bancada F5, os paraibanos fazendo nome no Campeonato Brasileiro, hein? Quem mandou foi Júlio que mandou essa mensagem. Foi aquela foto que o Botafogo do Rio de Janeiro colocou ontem numa homenagem. São quantos jogadores? Quatro. Quem são? Lembra de cabeça, Pepa? Carlos Henrique. Entra aí no Instagram do Botafogo. Tiquinho. Eduardo, não, né? São 4. O Botafogo do Rio. Um de Souza, terra de Rui Dantas, que é o grande craque do time. Mas vamos procurar aí, pô. Entra aí Dispensado pelo Souza, olha que ironia do destino. Não é dispensado pelo Souza, é que nós dissemos o seguinte: vamos exportar um talento de Souza para a gente ganhar o Campeonato Brasileiro, independente de ter técnico ou não. É o que está acontecendo com o Botafogo. Quem não acompanhou... Você sabia que eu estou torcendo pelo Botafogo por causa de Tiquinho? Todo mundo... Quando a gente vê 4 paraibanos num time só, né? Não, diga aí, são 4 jogadores. O Botafogo do Rio ontem fez uma homenagem, colocou a imagem dos 4 jogadores paraibanos que defendem o líder do Campeonato Brasileiro, os 4 com um chapéu de lampião, posso dizer assim, e a seguinte frase: a Paraíba é fogo. Quem são os 4 jogadores do Botafogo? São eles: Luiz Henrique, Tiquinho Soares, Hugo Neto e Carlos Alberto. Diga aí. Pois é. Os 4... Um de João Pessoa, um de Cabedelo, um de Solânia e um de Souza. Quem é o de Solânia? Aí tu me pegou. Hugo, acho que é o de João Pessoa. Acho que o Hugo é o de João Pessoa. Enfim, sacada bacana, né? Do Botafogo. Eu acho que vocês tinham razão. Eu estava acompanhando a discussão de vocês no comecinho do programa sobre o Botafogo de João Pessoa. Está na hora de jogar uma injeçãozinha privada no Botafogo para poder o Botafogo e os times da Paraíba, naturalmente, ficar livres da dependência do poder público, né? Tem condições de bancar as empresas de apostas e enfim, tantas outras. As cervejarias. Finalmente liberaram cerveja no Almeidão. Eu acho que o futebol brasileiro deve melhorar nos próximos anos com essa injeção aí do dinheiro privado dos times. E Stefano Vanderlei perguntou se vocês gostaram. Eu disse, rapaz... Cervejinha, o Botafogo joga sábado, 4 da tarde. Os caras ficaram felizes, comemoraram aqui. Só cerveja. Sim. Você veja um dos grandes... Aí ele disse, será que vão ficar calados agora? Um dos grandes baluartes do Botafogo, um grande empresário aqui da Paraíba, ninguém discute isso, Breno Moraes, tem a expertise, por exemplo, nos festejos juninos aqui em todo o estado, tinha 2 marcas de uísque, que são vendidas, comercializadas pela Nordil, que é a empresa de Breno Moraes, que é o Chivas e o Ballantines. Todos os Sanjões aqui, de Bananeiras a Campina Grande, só vendiam esses 2 uísques, que é comercializado, são administrados aqui na Paraíba. Monteiro também, viu? Monteiro também. Todos os festejos juninos. Só deu Ballantines e Chivas. 2 marcas fortes de uísque. 13h19, Juliana, decisão importante. A boa do Brejo também poderia entrar. Se você botar alguns uísques aí, a boa do Brejo, eu prefiro boa do Brejo. É verdade. 13h19, tem uma... Errado não tô. Tem uma decisão importante hoje do Supremo Tribunal Federal, viu, gente?
Pois é, votação aconteceu ontem pelo Supremo Tribunal Federal, que proclamou o resultado, né, do julgamento sobre o piso salarial nacional da enfermagem. Ficou decidido por voto médio que as empresas privadas deverão pagar o valor de R$ 4.750 para os enfermeiros e enfermeiras, R$ 3.325 para técnicos, R$ 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras, e tudo isso após a negociação coletiva. Se não ocorrer o acordo dentro do prazo de 60 dias após o julgamento, o que aconteceu ontem, o piso deve ser pago nos termos da lei. O julgamento também alcança o setor público, mas esse deve pagar o piso da enfermagem na medida dos repasses federais, certo? Então, os órgãos, os estados e municípios estão aí resguardados à espera do repasse do governo federal. As instituições filantrópicas, que atendem mais de 60% de pacientes do SUS, também entram nesse radar. As determinações ocorrem mediante o placar de 8 votos contra 2. Cabe, então, à União criar um crédito suplementar para o caso de insuficiência na transferência de recursos. Uma boa notícia. Agora, batido o martelo de fato, STF proclama o resultado do julgamento sobre o piso salarial nacional da enfermagem. Acho que agora vai. 13h21. Mas é só uma ponderação. Pois não, acho que até o F5 trouxe uma matéria sobre os gastos das prefeituras com festejos juninos ontem, né? Não sei se vocês viram. Eu vi prefeitura do interior, como é o caso de Santa Luzia, gastou acho que R$2 milhões com bandas de forró. A Santa Luzia, me parece, está entre os municípios que não conseguem pagar o piso do enfermeiro. Se você dividir esse valor pelos 4 mil e poucos reais, são 4 mil e poucos reais, né, dos enfermeiros, minha gente, dá para pagar que sobra. Então não é que não falta dinheiro, Fábio, falta prioridade. Falta prioridade. Não venham me dizer que 4 mil reais para o enfermeiro é muito dinheiro, minha gente. Não é. Não é. Com todo respeito aos médicos, um hospital metropolitano, Dom José Maria Pires aqui, não funcionaria sem os enfermeiros. Não é? Aliás, eu ouvi isso de uma enfermeira. Ela dizia, olha, Rui, eu fui visitar um paciente lá e ela dizia, o grande segredo de um hospital como esse aqui é o protocolo. Quer dizer, uma série de procedimentos que são feitos para o médico chegar e apertar o botão ou fazer a cirurgia. Então, um hospital, gente, funciona essencialmente com profissionais de enfermagem. Técnicos. Não é? Técnicos de enfermagem. Para cada 3, 4, 5, 10 profissionais, existe um médico. Então, como é que a gente quer cobrar uma saúde pública de alto nível no Brasil se os municípios não querem pagar 4 mil reais? Eu não estou falando de um grande salário, não. Não venha me dizer que 4 mil reais é salário, não, minha gente. 4 mil reais é o piso, é o mínimo que se deveria pagar. É o mínimo que se deveria pagar. Então, se tem dinheiro para pagar 2 milhões de forró, não venham me dizer que não tem dinheiro para pagar 4 mil aos enfermeiros. E lembrando que um plantão de um médico, por exemplo, minha gente, e aí também com todo o médico, os médicos não querendo tirar os méritos dele, mas um plantão de um médico hoje é 2 mil, 2.200 e tá certo. Um plantão, tá certo. Estou dizendo que está errado, não. Agora, os enfermeiros são os patinhos feios da história. Não, cara. Tem que pagar. E registrem-se, por dever de justiça. O Metropolitano, que é a PB Saúde, já paga aos seus enfermeiros desde o início. A Paraíba é o único estado que está fazendo isso, né? Com os servidores da PB Saúde e os servidores efetivos. 13h24 na Paraíba, já chegou aqui aos estúdios, ou pelo menos ao prédio da Rádio Pop FM, o secretário executivo de turismo da Paraíba, Delano Tavares. Daqui a pouco a gente bate um papo com ele. Vamos para a segunda rodada de ouvintes, Coxinha, aqui no WhatsApp, para a gente ir para o intervalo comercial e voltar o bate-papo e iniciar o bate-papo com o secretário executivo de turismo da Paraíba. Primeiro dessa rodada, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos do F5.
Messia falando, presidente da Associação dos Comerciantes do Mercado da Torre, e foi muito boa a abordagem aí de todos vocês a respeito da política, né? E achei bem interessante, porque a gente sabe, né, que o prefeito de Cabedelo, né, Vitor Hugo, realmente ele fez muito pela cidade, muito por Camboinha, muito por Intermares, calçou as ruas, coisa que nenhum outro gestor fez, né? E é tanto que a cidade se desenvolveu bastante, principalmente em Intermares. E nós vimos que realmente ele, ao se chatear ou não querer problemas com o governador no período de campanha, eu acho que é porque ele não teve o apoio que merecia, né, pelo governador João Azevedo. E hoje ele quer o apoio justamente de Cícero Lucena, porque o filho de Cícero Lucena também foi vice-prefeito dele, né? Então ele sempre sabe o trabalho que Vitor Hugo desenvolveu, não é isso? E então, boa tarde para todos. Fabão, boa tarde. Vocês falaram aí do piso da enfermagem, mas vocês não falaram que eles aumentaram a carga horária. Agora eles só vão pagar o piso quem der as 44 horas trabalhada. Não é do jeito que estava, não. Agora eles vão querer pagar, mas vão aumentar a carga horária. Ficou 6 por meia dúzia. Boa tarde, Rui, boa tarde, Petrônio, boa tarde, Fábio. Rui, saudade mata, viu? Quem tá falando aqui é no do Valentina, passando aqui para agradecer por várias vezes a gente ter vindo aqui cobrar a integração do Valentina, e graças a Deus, primeiramente Deus, segundo vocês aí que nos ajudaram a fazer as nossas cobranças, agora a integração vai sair. Eu acho que desse mês para o outro, o prefeito já está inaugurando aqui a integração, e a gente vai se sentar também com as comunidades, com o Expedito Leite, para decidir as linhas que vão entrar dentro da integração. Isso é muito bom. Fazer outra cobrança aqui, Rui, ao prefeito Cícero Lucena, para que ele subsidie as passagens de ônibus também, para que os trabalhadores possam andar mais de transporte coletivo com a passagem baixa, né? Eu acho que essa é a melhor forma de contribuir com a população. Muito obrigado pelo espaço, Fábio, Rui, Petrônio, por várias vezes a gente ter vindo aqui cobrar. A gente tem o direito de cobrar, mas também tem o direito de agradecer. Obrigado. Um abração novo para você. Eu acho que o assunto tarifa zero, não é tarifa barata não, é tarifa zero, pode ser um dos grandes temas da eleição de João Pessoa ano que vem. Eu não sei se vocês viram a matéria do Estadão esses últimos dias, mostrando que já tem mais de 70 cidades brasileiras testando a tarifa zero. E a maior cidade da América Latina, que é São Paulo, tem estudos avançados nesse sentido. O prefeito Ricardo Nunes encomendou estudos e tem sido um defensor desse projeto. Por quê? Porque ele diz que os aliados dele dizem que se não tiver tarifa zero, ele não ganha reeleição. Porque o maior problema do estado, do município de São Paulo é transporte urbano. Então, e como? E por que isso caiu de paraquedas na pauta nacional? Porque o presidente Lula faz aquela pressão e o Tribunal Superior Eleitoral diz que no segundo turno o idoso poderia andar de graça para votar. E aquele dado mostrou um abismo social, uma desigualdade social alarmante. 20% das pessoas não têm R$4 para sair de casa. Caso 8, né? 4 para sair, 4 para voltar. Então, Lula, dizem os especialistas, a imprensa nacional, Lula está pressionando o seu governo para dizer: não existe mais dignidade do que o sujeito ter dinheiro para sair de casa, gente. Então, o prefeito Cícero, ele é da Frente Nacional de Prefeitos. Se vocês observarem, ele está com a outra visão também em relação a isso. Foram colocados aí, me parece que Cícero está para ser o prefeito que na história de João Pessoa mais colocou ônibus novos, né? Renovou a frota, né? Renovou a frota. Cartacho não conseguiu fazer, Ricardo Coutinho vinha muito bem, mas Cícero deve superá-lo. Mas isso não é tudo. Tem uma parcela da população que não tem R$4 para sair de casa. Verdade, como tem. Então talvez essa discussão entre aí. Agora, não é um assunto só da Prefeitura de João Pessoa, tá? Depende do Estado em tirar o ICMS do diesel 100%, que hoje é só 50%, e do governo federal
em também fazer a sua parte, porque os municípios sozinhos não aguentarão. Muito bem, 13h29. Ju, tem muita gente no YouTube aí, nas nossas lives, tanto no YouTube quanto no Facebook, Ju? Olha só, para não passar batido mais uma vez, dá um alô a todo mundo que está acompanhando a gente aqui pelo Facebook, F5 Online. Você que ainda não chegou no nosso canal no YouTube também é F5 Online, vai ver toda a bancada, as imagens que a gente coloca aqui. Mandar um cheiro para Selma Leite, que está interagindo com a gente aqui pelo Facebook, falando de política, falando para os políticos acordarem, a população está precisando. A Elisângela Souto está lá em Solidade, viu, acompanhando a gente. Um abraço, Elisângela, obrigada. Aqui sempre com a gente, Arthur de Nova Mangabeira, também sempre com a gente aqui, Edivandro, do Padre Biapina. Maria de Lourdes Silva está dizendo o seguinte: gente, por favor, vocês poderiam informar de onde saiu o aumento do GNV aqui em João Pessoa? E aí eu emendo bem rapidinho, porque a gente já tem um intervalo. O PROCON divulgou uma pesquisa hoje, viu? Foi feita ontem, dia 3, e aponta que o GNV manteve o mesmo valor da semana passada, que está sendo comercializado, em média, a R$ 4,23. R$ 4,23. Então, minto, vou corrigir a informação. O menor valor, 4,23, o maior, 4,59, e a média, na verdade, está R$ 4,45. Então, fiquem atentos, se tiver algum valor que foge muito aí dessa média, denunciar o PROCON, tá? Você já está convocada para convidar alguém da PB Gás para a gente conversar sobre esse assunto, até para a gente poder entender porque o gás veicular em Pernambuco é mais barato do que na Paraíba. Mandar um abraço para o vereador Célio Berto, lá na cidade de São Vicente do Seridó, e também para o nosso Sebastião Barbosa, ele que é o diretor-geral da São Vicente FM, a nova integrante da rede F5 de comunicação. Terceira rodada de ouvintes para a gente ir para o intervalo comercial. Primeiro dessa rodada, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde a equipe do F5 e todos os ouvintes. Saudade, Rui. Rui, aí me diga uma coisa, em Campina Grande, não há espaço vazio. E se a oposição, seja ela, Daniela, ou seja ela mesmo, Romero Rodrigues, tiver o aval do governador do estado, João Azevedo, isso pesa, isso contribui com a oposição lá em Campina Grande? Isso é que eu quero saber, se o governador João Azevedo tem esse cacife de apoiar uma candidatura em Campina Grande. Kiko do Castelo Branco. Saudade, Rui! Boa tarde. Oi, Kiko, obrigado a você, um abração para você. Claro, quando eu disse que não existe espaço vazio, é que se o grupo de Daniela, se o grupo de Romero, naturalmente, se Romero vier para a oposição, não tiver uma candidatura própria, alguém vai ter. Então não existe espaço vazio na política. Última dessa rodada, agradecimento a Petrônio Torres, meu querido Luciano Coxinha. Solta, DJ. Companheiro, boa tarde. Queria agradecer o companheiro Petrônio Torres. E agora a gente vai ter cervejinha no Almeidão. Um abraço. Valeu, presidente. 13h33, intervalo comercial rapidinho. Só a perda de tempo que nós tivemos. Lembram, por exemplo, de um estádio na Bahia chamado Fonte Nova? Somente hoje ela é a Arena Brahma Fonte Nova. A gente está falando de Salvador. E João Pessoa só levando por esse tempo todinho. Muito bem. 13h33. Na volta do intervalo, a gente bate papo com o secretário executivo de turismo da Paraíba, Delano Tavares, que já está por aqui. Rapidinho, Coxa. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. Chegou em toda a região a Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove
e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Jota Quest, 25 anos, de volta ao novo. Sexta, 14 de julho, na Domus Hall. Jota Quest, 25 anos, sexta, 14 de julho. Abertura, banda Black Machine. Vendas, ingresso nacional e na bilheteria da Domus Hall. Heineken, a cerveja oficial. Se beber, não dirija. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, pernil no mel de engenho com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Essa já sua quentinha. Para uma casa sem, chama Clean. Para uma empresa sem, chama Clean. Para uma vida sem, chama Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho, Clean no venenoso, Clean no supletivo. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 32226444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. F5, conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Fábio Bernardo. Petróleo Torres. Cuidando. 1h37 agora. Muito bem, vamos falar sobre turismo, né? Tanta coisa pra falar, terminou São João, começa Caminhos do Frio, reforma tributária, tem tanta coisa, Rui, você comanda aí o barco. Pois é, nós estamos com o Delano Tavares, que é o secretário de Turismo do Governo do Estado, e é um assunto, eu estava vendo o seguinte, você vai para... O turismo hoje da Paraíba não é só João Pessoa, Cabedelo e Conde, como era a vida inteira. Você tem hoje João Pessoa, você tem Cabedelo, você tem Conde, você continua tendo, mas você tem o turismo do frio, né, que é Bananeiras, que é Areia, que é Solânia, que é Pilões, que é... Me ajudem aí, tem mais. Serraria. Tem Remígio, tem Serraria, tem Borborema, Matinhas. tem Matinhas, tem a terra de Wellington Farias. Serraria. Poxa, tem o turismo do frio, Alagoa Grande, Nova, quer dizer, tem muita coisa. E quando você vai para o sertão ali, tem também uma coisa começando. Tem o Pico do Jabre, que já tem pousadas. Né? Meu primo Álvaro Dantas tem um turismo, o ecoturismo, o ecoturismo, né? Aí você tem Souza com a pegada dos dinossauros, tem ali dois ou três hotéis bacanas que já dá para receber o turista. E aí você tem o Cariri com o Lajeiro do Pai Mateus, né, que é uma das atrações, eu acho que muito diferenciadas nesse Nordeste, né? Cabaceiras é uma cidade... A rede hoteleira grande, né? Aquela região, Fábio. Monteiro, nós também temos ali toda uma coisa também se formando naquela região ali de Monteiro, em torno, por exemplo, de uma coisa que é o artesanato. Você tem o governador João Azevedo, eu participei de uma reunião com ele esses dias e ele dizia que aquela renda renascense que a Marta Medeiros vem buscar em Monteiro e exporta para o Brasil inteiro,
era difícil o turista chegar e encontrar, porque era nas brenhas, no interior, na zona rural, nos sítios e tal. Ele revitalizou no centro de Monteiro uma casa e o turista vai para Monteiro e compra a renda que lá custa R$200 e que Marta Medeiro vende a R$2.000. Vende a R$2.000. Ou seja, Paraíba está começando a engrenar, assim, a ter um projeto de turismo, secretário, bacana, que a gente possa chamar de nosso. Boa tarde. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Petrônio, Fabão, todos que fazem a Pop FM. É uma honra estar aqui mais uma vez. E Rui, bem que você, como bem falou, acho que o momento é diferenciado para Paraíba. O grande desafio nosso, eu sempre digo, é deixar de ser complemento de outros estados para virar destino. E a orientação que o governador nos deu, a minha, a secretária Rosália, o presidente da PBTU, Fernando, é que nós precisamos interiorizar o turismo, certo? A gente entende que João Pessoa é a porta de entrada do turismo, naturalmente, né, por ser uma cidade litorânea, ser a capital do estado, mas a gente precisa trazer esse turista para que ele tenha a experiência da Paraíba como um todo. E como você bem falou, a gente já tem condições de gerar isso para o turista, certo? A gente já tem condições de levar ele para o Brejo Paraibano, que está num momento diferenciado de conhecer o Caminhos do Frio, como você bem falou ali, não só nesse período onde há a rota cultural do festival, mas em todo esse período da baixa temperatura, para que ele possa vivenciar Bananeiras, possa vivenciar Solânia, possa vivenciar a própria cidade de Borborema, a areia com seus engenhos lá e uma rota diferenciada de cachaça. Como você bem falou, Cabaceiras, a Hollywood nordestina. A gente já tem hoje imersões lá em Itaperuá, certo? Onde a gente já tem mostrando lá a vida lá de Ariano Suassuna, certo? No queijo de cabra lá, certo? Você já tem grandes chefes nacionais visitando lá a região para conhecer a capinocultura. Como você falou, lá em Souza também, o Pico do Jabre lá em Maturé, que foi um dos lugares que mais me surpreendeu na Paraíba. Você tem um ecoturismo diferenciado, uma gastronomia diferenciada, uma hotelaria que não deixa a desejar em lugar nenhum. E raiz, raiz, que você exatamente. sai daqui, porque o grande problema não é só em João Pessoa, na Paraíba, é no Brasil inteiro. Quando você vai para o interior, a turma, ao invés de servir uma carne de sol acebolada, serve um filé parmegiana. Quer dizer, não tem a cultura de valorizar o local. Exatamente. E é isso que a gente está começando a ver agora na gastronomia. Aí você vai para o Pico do Jabre e tem lá uma carne de sol na pedra. Isso, exatamente isso. E aí a gente foge desse padrão gourmetizado. E tem nesse contexto também agora o Parque de Teixeira, né? Isso, Parque exatamente. Parque Nacional recentemente aí, certo? Então a gente tem hoje condição na Paraíba de trazer o turista e ele vivencia aqui o que a gente chamamos dos 7 dias, que normalmente é o tempo que o turista compra de pacotes, e que ele vivencia isso tudo na Paraíba. Não só João Pessoa, Litoral Sul, Litoral Norte, que tem belezas maravilhosas, mas a gente precisa fazer com que ele ganhe isso no estado todo. E uma das ações que isso vai fomentar muito, e já começou agora, a própria ação com as linhas aéreas agora, dos voos saindo, partindo de Campina Grande, e Campina Grande passa a ser central, porque você está ali a 50 minutos, 1 hora do Brejo, você está a 50 minutos de Cabaceira, e você está a 1 hora da capital. Então você está a 200... se bem que Patos também vai ter voo da Azul, né? Isso, então assim, você já tem essas ações da Azul com o governo do estado, uma decisão direta do próprio governador em trazer esses voos para Campina Grande, partindo de Campina Grande. Então assim, a gente já está com voos partindo de Campina Grande para o Santos Dumont, no Rio de Janeiro, para Confins, em Belo Horizonte. O do Santos Dumont, inclusive, o diretor da Azul me passava há 15 dias atrás que já aumentou o tamanho da aeronave por causa da demanda, certo? E ele já tem voos aí bem vendidos até novembro. Sem passar por Recife ou vai direto? Sem passar por Recife. Direto. São voos direto. Campina Grande, Santos Dumont, Campina Grande, Confins. Quantos dias por semana? Esse do Santos Dumont são 4 dias por semana, mas ele já quer estender para ser um voo diário. Certo? Voo para Salvador também direto, para Natal, para Fortaleza e para Recife, com, se eu não me engano, 3 ou 4 operações diárias de Campina Grande para Recife. Porque é muito melhor você pegar João Pessoa, Campina, do que João Pessoa, Recife.
Está impraticável. Se você chegar de 4 horas da tarde... Não tem nem dúvida, né? Se você chegar de 4 horas da tarde, às vezes os voos de volta, né? Nós temos um problema ainda de voo final da tarde para João Pessoa, né? Isso. Com essa coisa a gente está com essa dificuldade. Por exemplo, São Paulo, Brasília. São Paulo até tem, né? Mas Brasília não tem. Você tem que voltar no outro dia. Você tem que voltar no outro dia. Digamos que você pegue para Recife, chega 4 horas da tarde e é uma loteria. Você não sabe se consegue chegar 8 horas da noite em João Pessoa. Exatamente. Por conta do gargalo lá. Além da localização do aeroporto de Campina Grande, que você não precisa nem entrar dentro da cidade. Então, é uma das ações, assim como o voo para Cajazeiras, que até o final do mês já começa a Agora, funcionar. esse voo de Cajazeiras tem João Pessoa Cajazeiras por enquanto não? Não, esse voo é Recife Cajazeiras. Recife Cajazeiras. Entendendo Assim que Recife como é Patos, Recife. Patos e Recife. Porque Recife é um hub da Azul e aí seria uma forma de você, quem tiver em Cajazeiras, você distribuir para o Brasil todo. Partindo de Não, Recife. e tem um detalhe. O governador viaja esses dias, parece que é dia 12, para a China. Na China, vai cumprir o protocolo 33, vai tratar da pauta 33 que o presidente Lula levou para Xi Jinping, que é a história do bingo lá, do telescópio, radiotelescópio bingo para a cidade de Aingá. Não, é Aguiar. Aguiar é pertinho de Cajazeiras. Então você imagina que na hora de embalar essa história do turismo agora com começo, meio, fim, ou seja, de forma estruturada, você vai ter também um tipo de público que vai para o sertão do estado. Não tenha dúvida. Porque quem é esse público? Cientistas, acadêmicos, estudantes, professores, curiosos do mundo inteiro, não é do Brasil, porque esse acordo envolve vários países, né? Inclusive isso, e agora em outubro terá um evento de astrologia em Araruna, certo? Que vai trazer aí mais de 1.000 profissionais da área para ver através dos estudos lá fazer um seminário lá e entender que lá naquele momento vai ter uma visão melhor do espaço partindo de Araruna. Então, assim, você já tem... Os astros estão ajudando, literalmente. Exatamente. Inclusive, essa antena, ou esse conjunto de antenas, vamos chamar de antenas, mas deve ser outras coisas, que serão instaladas lá em Aguiar, elas terão um complemento em Souza, no Vale dos Dinossauros, e em Campina Grande. Então, o que ocorre? Os turistas, eles vão ser obrigados, ou turistas, ou estudiosos, ou pesquisadores e tal, a fazer esse circuito aí, Aguiar, Souza, Campina Grande. Exatamente isso. E aí, isso é principalmente uma das ações de que a gente interiorizar o turismo, para que o turista, ou os estudiosos, especificamente aí, possam passar por essas cidades. Ô Delano, em relação, volta um pouquinho para a capital, por exemplo, foi sábado que já começou o voo direto João Pessoa, Buenos Aires, não passa mais por São Gonçalo do Amarante, é isso? Ou estou enganado? Hoje, a partir de sábado, o último agora, o voo já volta, porque esse voo lá atrás ele foi direto, certo? E aí o ano passado, com o retorno desse voo, ele passou a ter uma escala em Natal, certo? Em São Gonçalo do Amarante na ida e na volta, mas desde o último sábado ele passa a ser um voo direto, Buenos Aires e João Pessoa. Não para nem em São Paulo. Não para nem em São Paulo, certo? E isso é uma ação, como eu disse, como o da Azul também, direta do próprio governador, fomentando o nosso turismo aqui. Hoje o Brasil recebe cerca de 6 milhões de turistas no Brasil. E desses 6 milhões, pouco mais de 3 milhões são argentinos. Então, mês. Ano. 6 certo? milhões ano. Então, a Argentina hoje é o maior emissor de turista para o Brasil. Então, uma ação dessa, de um voo direto, saindo de Buenos Aires para João Pessoa, isso faz toda a diferença para a gente. Porque a gente vai conseguir trazer esse turista, o argentino, para cá. E já teve ações, Delano? Eu lembro que no passado teve uma ação do governo do estado em Buenos Aires. Atualmente já teve, vai ter? Já teve, certo? A IBETU está participando de vários eventos, não só nacional como internacional, e inclusive lá em Buenos Aires. Mais proximamente junto à Embratur. Vai ter um evento agora
em Buenos Aires, e tem ações do governo em Buenos Aires, em Córdoba, em Mendoza, para trazer esse turista para cá. Ô Delano, como é dado, o turista argentino é o que mais vem ao Brasil? Que mais vem ao Brasil. E tem gente que quer ver a Argentina quebrada, né? Tem um bocado Pois de é. gente que quer ver a Argentina literalmente quebrada. Não querem falando que empreste dinheiro à Argentina, porque né? são burros, Sem- não conseguem entender isso, né? Quanto mais a economia argentina estiver forte, mais ela compra do Brasil. Quem mais compra produto industrializado no mundo ao Brasil é a Argentina. E agora eu tenho essa Lula informação. está hoje na Argentina. Está hoje na Argentina, tornando-se Porto Iguaçu. O presidente do Fórum do Mercosul. E agora ele vai poder dar as cartas na América Latina todinha. Ele vai chegar lá nos Estados Unidos, vai chegar na União Europeia dizendo o seguinte, agora eu não mando apenas no Brasil. Eu mando na América Latina inteira, inclusive no exército de Maduro. De Maduro. Por isso que Lula puxou Maduro para ele. Então, É para a poder turma- Lula ter agora tá até explicado. Ele pagou um preço muito forte. Lula é malandro, né? Ele pagou um preço muito forte com a história de atrair Maduro, mas apesar da imprensa não ter explorado isso, está claro qual era o objetivo de Lula. Lula quer chegar na União Europeia e dizer, eu mando naquela porra toda. Agora, Lourenço, Então, companheiro vocês- Maduro, só posso emprestar dinheiro se você pagar o que deve. Deixa eu voltar para o turismo de João Pessoa. Acho que foi no mês de junho, o governador anunciou o Grupo Tauá, um resort do Grupo Tauá, aqui para o polo turístico Cabo Branco. E Delano, aqui e acolá, figuras da oposição disseram, esse polo turístico só tem conversa, ninguém vê nada. Quando é que a gente vai começar a ver, cara crachá, resultados do polo turístico Cabo Branco? Deixa eu só complementar a pergunta de Fabão, dela, me permita. A parte que cabe ao governo é o Boulevard, né? As obras privadas são dos empresários da área privada. O Boulevard já tem prazo para iniciar? Já iniciou? Na verdade, o tão sonhado polo turístico, né? E aí a gente entende quando as pessoas dizem, isso não vai sair do papel, porque tem uma história aí, e acho que lá desde o governo Tarcísio Buriti, que a gente escuta falar, e eu era criança, mas já escutava falar isso desse polo turístico. E assim, decididamente o governador resolveu tirar isso do papel. Então a gente já tem aí 3 grandes redes para se instalar aqui. Uma delas já está começando a mexer na área lá, certo? Eu acho que até a segunda também já estão mexendo lá. A previsão é que junto com o investimento privado, e aí com esse anúncio recentemente do Grupo Tauá, que vai trazer aí quase 1.000 leitos, só dele aqui, mais um parque aquático, que até o final de 2026 a gente já esteja funcionando plenamente esse polo turístico, o que vai fomentar muito, inclusive, o centro de convenções nosso, porque nós temos um grande equipamento lá. Você tem hoje o maior teatro do Nordeste, com mais de 3.000 lugares, e a gente precisa que a gente tenha uma rede de hoteleira estruturada para que a gente possa ir buscar essa demanda para aqui, para o nosso estado. Fábio Augusto, pergunta para o secretário Delano Tavares. Secretário, essa rede de grandes resorts vai ficar só mais aqui para o João Pessoa mesmo, ou ele pode se estender para o litoral norte? Porque a gente, quando a gente para analisar, tem Lucena, me ajuda aí, Petrônio. Barra do Camaratuba. Barra do Camaratuba. São lugares que eu já tive a oportunidade de conhecer ali. São lugares lindos. Como é o nome da tua praia, Juliana? É Litoral Norte. É Litoral Norte lá, Ju. Barra de Mamanguape. São locais... E a são de locais... Coxinha, qual é? Baía Traição. Baía Traição. Pois bem, secretário, são locais lindos de se ver, de se vender, e a gente vê pouca estrutura turística lá. O que o governo tem pensado também para aquela região? Na verdade, o foco inicial com o polo turístico, certo, do Cabo Branco, o governo precisava destravar aquilo ali, certo, e fazer com que aquilo funcionasse relativamente diretamente para aquilo ali, inclusive para a gente fomentar o próprio centro de convenções. Claro que o governo olha também para o litoral sul, para o litoral norte, e é importante ir buscar essas grandes redes. Inicialmente não tem nada ainda que a gente possa ainda anunciar, entendeu? Mas tem esse trabalho para que a gente possa fomentar tanto o litoral norte quanto o litoral sul. Mas existe o trabalho de venda também, vender a imagem lá, o local? Vende sim. Até num trabalho geral de que a gente não pode fomentar o turismo só local aqui em João Pessoa, né? Você já tem hoje
grande visitação, principalmente no litoral sul, ali na região do Conde, de Carapibus. Apesar da gente ter uma dificuldade hoteleira lá, que aí precisa de investimento da rede privada, mas já existe um grande trabalho para que a gente divulgue também essas regiões. Ô Delano, tem algum plano? Eu ouvi alguém falar, não estou lembrando se foi Alexandre, que é o gestor de lá, Alexandre Cunha, que vai passar por uma reforma, o Centro de Convenções, que já estão completando, acho que 10 anos, não é isso? Tem alguma coisa prevista de reforma? Por exemplo, aquele mirante belíssimo que tinha uma ideia, tinha um projeto de se fazer um restaurante, que seria, já pensou, se almoçando ali, vendo aquela maravilha que cerca ali o Centro de Convenções. Tem alguma coisa programada? O turismo está por dentro dessa história? Na verdade, ele vai passar está passando pelo estudo de reforma, não uma reforma, mas uma adequação de manutenção pelo tempo, certo? Já está fazendo algumas manutenções lá. E aí, na verdade, a gente precisa que ele tenha uso, certo? O Centro de Convenções, ele é um equipamento belíssimo, como você bem falou ali, mas e aí faz parte de todo esse trabalho ali do polo turístico de Cabo Branco. Então, a princípio, eu não tenho a informação precisa de uma grande reforma lá, mas até porque o Centro de Convenções está em uso e tem condições de atender grandes eventos. Agora, no segundo semestre, a gente tem grandes eventos para lá. O próprio um evento agora que foi lançado hoje lá, e o governador estava hoje nesse lançamento, hoje pela manhã, do evento do Imageland, que é um evento de cultura pop, que vai transformar... Que foi um sucesso ano passado, né? Exatamente. Então, vai transformar o calendário cultural nosso com esse evento. Hoje a gente teve o lançamento lá no Busto de Tamandaré, com a coelhada gigante da Mônica, certo? O Sansão, o maior personagem da nossa cultura de quadrinhos aí, a Mônica, e vamos ter aí nesse evento, um evento que são 50 horas diárias em 5 palcos diferentes, um evento de cinema, um evento de cultura, de show. Está trazendo aí Maurício de Souza, que tem uma história com a Paraíba e, enfim, os avós dele são paraibanos. Então tem todo esse trabalho aí para que a gente tenha o Centro de Convenções em pleno funcionamento. Claro que a gente demanda de uma rede hoteleira, de uma estruturação, a rede gastronômica nossa já deu uma melhorada considerável, mas esse é o trabalho diário nosso para que a gente tenha esse Centro de Convenções em pleno funcionamento. Secretário, vou abordar um assunto que eu acho que daria um programa todo. A gente acaba de terminar o São João, né? Sucesso, o maior São João do mundo, Campina Grande, Bananeiras. Nós fizemos um programa F5 na estrada direto de Campina Grande. E Bananeiras também. Mas na metade de junho, onde eu vou querer chegar, na metade de junho, e entrevistamos lá Capilé. E Capilé se dizia muito preocupado porque tinha medo do São João da Paraíba, o São João do Nordeste, mas ele falava especificamente de Campina Grande, perder o reinado de ser o maior São João do mundo, porque, por exemplo, Salvador agora começou a investir pesado no São João. E atrelado a esse discurso de Capilé, a gente viu essa polêmica, Flávio José, sertanejo, piseiro, até pagode teve no São João. Do ponto de vista do turismo, a gente corre risco, assim, a Paraíba de ver outras cidades, outras capitais como Salvador investindo no São João e ao mesmo tempo essa vinda de artistas fora do gênero do forró, a gente corre risco de perder essa possibilidade de atrair turista por causa disso? Sinceramente, eu pessoalmente falando, não acredito. E eu vou mais além, eu não acho que a gente deixa de ser o maior São João. Campina Grande não deixa de ser o maior São João do mundo, nem a Paraíba deixa de ser o maior destino junino do mundo. Então a gente se fortalece quando você tem um São João de Campina Grande, um São João de Bananeiras, um São João de Patos, de Monteiro, Santa Luzia. Então nós fortalecemos como o maior destino junino da Paraíba. Então eu não tenho receio nenhum. A entrada de artistas de grande nome, e aí a polêmica que você falou aí com o Flávio José, eu entendo que isso sempre vai acontecer. Certo? É importante que a gente tenha cultura. Eu já vi Ivete Sangalo tocar no Rock in Rio. Então, isso... João Gomes também. Pois é, então a gente vai sempre ter isso. É importante a gente ter os artistas da terra, é importante a gente manter a cultura, não tenha dúvida disso. Eu acho que isso é mantido.
não só nos grandes eventos, como se você... Porque às vezes a gente pensa só lá no Parque do Povo, mas aí você teve vários eventos ao redor de Campina Grande que fomentaram o São João raiz, o São João, a nossa tradição, a nossa cultura, que eu acho que é o mais importante que a gente precisa vender, é a nossa cultura. Então eu não acredito particularmente que a gente perca esse reinado de maior São João do mundo. 3h59, seu Rui Dantas. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui antes, Rui, desse tema São João ainda, secretário. O governador João Azevedo destinou milhões e milhões para várias cidades para ajudar no fomento do turismo desses municípios, além de segurança, além de saúde. Mas, por exemplo, Bananeiras, minha amiga Juliana está aqui, nossa produtora, ela passou 4 horas de Borborema para chegar em Serraria. Ou seja, estrada não tinha. Quer dizer, tinha, mas só que estava super engarrafada. Do ponto de vista de estrutura, que aí que cabe ao governo do estado, vocês vão sentar quando? Eu falo, vocês o turismo, vão sentar quando com o governador João Azevedo para tentar equalizar esses problemas para em 2024 a Paraíba ter um São João maior e com mais comodidade para quem vai visitar, para quem vem visitar as nossas cidades. Na verdade, como você falou, Petrônio, o governador investiu aí mais de 18 milhões nesse São João, investimentos só em Campina Grande são mais de 9 milhões, com divulgação, com aumento das quadrilhas juninas, com festival de quadrilhas, com veiculação em TV, com apoio a várias eu já falei das quadrilhas, enfim. É importante fazer essas obras estruturantes, sim, e o governador tem mostrado isso, que tem pensado nisso, certo? É um momento bem crucial, aquele tempo do São João, porque o volume de pessoas a cada ano aumenta mais, certo? E principalmente porque a gente, nos últimos anos, deixamos de só ter os paraibanos no São João, mas estamos recebendo muita gente de fora. E a gente vai ter sempre esse problema. Não vou dizer que a gente vai ter sempre esse problema, mas eu acho que o governador tem sempre visto isso com bons olhos e tentar melhorar isso na estrutura de acesso, de mobilidade, junto com as prefeituras, para que a gente não tenha isso. Eu tenho visto aí o governador sempre falando nessas obras estruturantes para que a gente melhore os nossos acessos, as nossas vias. Eu tenho certeza que isso está no radar do governador para que a gente só possa melhorar. 14-1, seu Rui Dantas. Pois Delano, obrigado a você. Um abraço em Diego e em seu pai. Você sabe do carinho que eu tenho por ele. E eu espero que você volte aqui. Eu acho que ele vai voltar, porque o governador João Azevedo, quando voltar da China, vai anunciar uma grande novidade, maior ainda do que esse grupo Tauá no centro de convenções. No centro de convenções, não, no polo turístico. Acho que vem aí um projeto que vai mudar a Paraíba do antes ou depois em relação à atração de turistas. Um abração para você, Delano. Rui, obrigado a Petrônio, Fábio Augusto, Fabão, a todos aqui, Coxinha, Juliana, e é uma honra aqui ter sempre à disposição. Levarei o abraço para Diego e para meu pai, saiba que o carinho é recíproco. O Dom Reginaldo, um abração para ele lá em Bananeiras. Fabão, a palavra final que fica. Messinho disse o seguinte, há pouco, o deputado Messinho disse, com essa história do PSB, PP. Gervásio Maia, até 1 ano e 3 meses antes das eleições de 2022, fazia oposição a João e nós estávamos com o João. É confusão lá em Cabedelo. Não desliga o seu rádio, tem muita música boa aqui na Pop com Rafael Bambam, com o Tarde Pop, mais informações, mais jornalismo, 18 horas com Heron Cid, Boris Bezerra e a equipe com Hora H. E amanhã, 6 da manhã, no Trio Parada Dura, Adelton Alves, Ademilson Pereira e Luciano Coxinha comanda o Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã! Programa F5. Oferecimento. Carneiro Nissan, a maior revendedora de Frontier do Brasil. Cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Beba com moderação. PixBet apresenta. Se eu morasse aqui pertinho, nega, todo dia.